você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais essa transmissão da nossa celebração a Deus online
esse tempo que a gente reserva para que juntos possamos cantar louvores a Deus, refletir na sua palavra. Então a gente reserva esse tempo para nos conectarmos. Nós estamos impossibilitados de nos reunirmos presencialmente, fisicamente, infelizmente, por causa da pandemia, mas pela internet nós temos a chance de nos conectar, de juntos, mesmo à distância, unindo o nosso coração e a nossa mente para entoarmos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, passar um tempo aqui refletindo na sua palavra. Então eu quero te encorajar a compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas também sejam alcançadas, para que elas também sejam abençoadas e elas possam refletir um pouco na palavra de Deus e receber consolo e conforto da parte dele pela Sagrada Escritura. Quero te encorajar também a separar esse momento mesmo para se desconectar um pouco das demais preocupações, dos afazeres que você tem na sua casa, das outras demandas que você possui e se concentrar agora nesse nosso tempo de adoração e de celebração ao nosso Deus. Eu quero orar com você para começarmos esse tempo e assim, então, dedicarmos a Deus esse momento juntos aqui, para que seja um momento abençoador, seja um tempo em que sejamos edificados, confortados, encorajados pela palavra dele. Então, me acompanhe nessa oração, feche os seus olhos comigo, vamos falar com Deus, vamos dedicar para Ele esse tempo aqui em louvor e adoração. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós agora nos unimos em oração, estamos distantes fisicamente, cada um em seu lar, em sua casa ou em outro lugar, mas nós podemos agora nos unir pela oração, podemos unir os nossos corações num mesmo intuito e desejo, louvar e adorar o Senhor pela graça que nos alcançou, pelo seu amor demonstrado na cruz do Calvário, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós dirigimos essa oração a Ti, nosso Pai também, porque nós queremos que esse tempo seja abençoador para nós e em Sua graça, Pai bendito, o Senhor possa ajudar, confortar, consolar, encorajar, dar força e ânimo para todos os Teus filhos e filhas e a todos aqueles que estão agora conectados conosco nesse momento de adoração. Que seja então um tempo de celebração, um tempo de reflexão e um tempo em que o nosso coração seja tocado pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Nós oramos assim, nosso Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meu amigo, minha amiga, nós vamos celebrar a Deus cantando louvores para Ele. Então, a Bíblia nos ensina a entoar cânticos como expressão de gratidão, de amor, celebrar a Deus pelo seu infinito amor, lembrando sempre da Sua graça, da Sua provisão, do seu auxílio constante em nossa vida. Então, te convido agora a entoar louvores e cânticos conosco. Que seja um tempo também abençoador de hinos e louvores ao nosso Deus. Jesus Cristo.
Amém! Como é bom cantar louvores a Deus, como é bom dedicar esse tempo entoando cânticos, pensando na graça, no amor de Deus, no cuidado dele em nossa vida. Nós vamos agora para a nossa reflexão da Palavra de Deus e eu quero te convidar para que procure aí na sua Bíblia, por gentileza, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Nesse texto que nós vamos ler aqui, eu quero falar com vocês sobre como lidar com a aflição, como lidar com esse tempo de aflição. Nós estamos passando por um momento difícil, por um tempo de aflição, e eu acredito que esse texto aqui de Paulo aos Filipenses tenha lições pertinentes, oportunas para todos nós, em decorrência do momento tão complicado que nós estamos vivendo. Então, procure aí na sua Bíblia, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Deixa eu dizer algumas coisas para você. Olha só, Paulo escreveu essa carta a uma comunidade de cristãos que viviam e que vivia em uma colônia bem pequena ali no Império Romano, na região da Macedônia. Essa colônia pequena era chamada de Filipos, um pequeno vilarejo, uma pequena cidade, cujo nome era em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, o Filipe da Macedônia. Então, a cidade se chamava Filipos. Então, por isso a carta se chama Carta aos Filipenses. Essa é a carta de um confinado. Paulo, o apóstolo, o autor dessa carta, ele redigiu essa epístola quando ele estava preso, confinado em uma residência em Roma, aguardando o seu julgamento. A diferença é que nós estamos confinados em nossas casas por causa da quarentena, por causa de um vírus. Paulo estava confinado em uma casa, injustamente preso, simplesmente por pregar o Evangelho. Estava preso por causa de Cristo, por causa de sua fidelidade a Jesus. Então era um tempo muito difícil para Paulo, ele estava vivendo um momento de confinamento também, fora todos os sofrimentos que ele havia enfrentado antes de chegar até Roma. E é nesse contexto que Paulo escreve esses capítulos tão extraordinários e o conteúdo dessa carta tão maravilhosa. Então, um contexto bem difícil, Paulo está passando por uma terrível aflição quando ele escreve essa epístola. Portanto, nós temos aqui a carta de um confinado e lições de um confinamento, por assim dizer, né? Paulo traz uma série de lições que ele havia aprendido com todo o tempo de aflição que ele havia enfrentado, que ele havia sofrido. Lições estas que agora ele escreve e redige para os cristãos aos quais ele está escrevendo.
Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo então nos traz lições sobre como lidar com tempos de aflição. Então, eu quero te convidar a olhar para esse texto pensando nisso. Como que a gente pode lidar com a aflição, né? Com um tempo difícil? Paulo estava passando por um momento complicado, nós também estamos. Quais são as lições preciosas que a Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, tem para nos ensinar? A primeira lição que eu queria expor aqui para você é a seguinte: ao lidar com a aflição, nós precisamos controlar a nossa ansiedade. Paulo fala sobre isso. É interessante porque parece que o confinamento de fato traz ansiedade para o nosso coração. Certamente o próprio Paulo teve que lidar com a ansiedade. E aí ele transcreveu aqui o que ele aprendeu em seu tempo de aflição, em seu confinamento, e ele então traz uma lição preciosa nesse sentido. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, ou por coisa nenhuma, por assim dizer. É o versículo 6 aí da sua Bíblia. Veja só, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre controlar a ansiedade no tempo de confinamento, no tempo de sofrimento. E você sabe por quê? Basicamente, Paulo não está falando que nós não podemos ficar ansiosos. Você percebeu isso? Paulo não está proibindo a ansiedade de maneira tão radical assim. Perceba que Paulo diz assim: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Essa expressão andar é uma metáfora, é aquilo que a gente faz todo dia, por assim dizer. Ele está usando uma metáfora, andar ansioso, basicamente para dizer: não viva ansioso ou não vivam ansiosos. Então, não é basicamente uma proibição, não sintam de maneira nenhuma a ansiedade, mas olha, não vivam ansiosos. Quando a ansiedade bater, lute contra ela, lide com ela, perceba que ela está assaltando o seu coração, perceba que ela se alojou aí na sua alma, identifique ela. Nós somos seres humanos e a ansiedade se abate sobre nós em tempos de aflição, em momentos de confinamento, em circunstâncias difíceis. Nós não somos de ferro, né? Então, naturalmente, a aflição vem ao nosso coração e às vezes nos esmaga. E aí o que o apóstolo está dizendo é: olha, a gente pode até sentir a ansiedade, identificá-la, percebê-la, mas olha, uma coisa é perceber a ansiedade, senti-la, outra coisa é viver ansioso. É cotidianamente, é diariamente, é ininterruptamente permanecer com o coração ansioso. Parece que Paulo está nos ensinando a lidar com a ansiedade. Parece que Paulo está nos ensinando a controlar a ansiedade. O nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele nos fala também sobre a ansiedade e sobre como lidar com ela. Em Mateus capítulo 6, o nosso Senhor e Salvador Jesus diz: olha, não vivam ansiosos por coisa alguma. Ele também fala sobre isso. Olha, não fiquem ansiosos com o que vocês irão comer, beber ou vestir. Confiem no cuidado amoroso do vosso Pai. Perceba então que a ansiedade, quando assalta o nosso coração, a nossa mente, quando ela se aloja na nossa alma, nós precisamos então lidar com ela, controlá-la, lembrar que há um Deus protetor, cuidadoso, amoroso, que está conosco, que caminha conosco. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, não vivam ansiosos. Eu queria que você pensasse nessa palavra, eu queria que você olhasse para a sua vida. Você tem vivido ansioso, ansiosa? A ansiedade tem te acompanhado todos os dias, quando você acorda, quando você se levanta, no seu dia a dia, nas suas demandas, quando você dorme. Então pense nisso, a palavra de Deus está falando com você. Não viva ansioso, não viva ansiosa. Jesus nos ensina a confiar no cuidado amoroso do Pai, a descansar
em seus braços. Então, em tempos de aflição, o que a gente faz? Paulo nos ensina a controlar a ansiedade, lidar com a ansiedade. A segunda lição que Paulo nos traz aqui sobre como lidar com a aflição é a seguinte: não somente controlando a ansiedade, mas nós lidamos com o tempo de aflição, nós lidamos com essa aflição que nós vivemos, também não somente encontrando conforto, lidando com a nossa ansiedade, mas como diz o próprio texto aqui, nós precisamos orar com regularidade. É a continuação do versículo 6, eu queria te convidar para olhar para o texto. Diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graça. O versículo está nos mostrando a contraposição do viver ansioso. Você conseguiu perceber isso? É a resposta de Paulo para lidar com a aflição. Ele começou dizendo: não vivam ansiosos. E alguém poderia dizer para Paulo: tudo bem, Paulo, mas e como é que eu faço para não viver ansioso, para controlar a ansiedade, a aflição? Então nós vimos que Jesus nos ensina também a confiar no cuidado amoroso do Pai. E aí Paulo continua aqui no versículo 6 dizendo: olha, tem um jeito de não viver ansioso, tem um jeito de controlar a ansiedade no tempo de aflição. E esse jeito, essa maneira, essa forma é através da oração. Através da oração. Ele fala sobre petições e súplicas no plural. Significa dizer que é mais de uma súplica, mais de uma petição. A ideia aqui é de uma vida de oração, a ideia é de uma prática de oração. Então, a prática da oração no tempo da aflição é essencial. Paulo está nos ensinando. O próprio Paulo, que estava vivendo em confinamento, preso, ele diz na carta aos Colossenses que ele orava continuamente. Então, o próprio apóstolo, ele exercitava a prática devocional da oração com regularidade. E esse é o antídoto da ansiedade que se abate no nosso coração em tempos de aflição. O que é interessante, ao meu ver, é que o apóstolo Paulo não somente nos diz que precisamos orar com regularidade para lidar com a aflição, mas ele nos mostra como essa oração deve ser feita. Eu queria que você observasse o texto. Ele nos mostra que essa oração, em primeiro lugar, precisa ser humilde. Diz assim o texto, não é? Olha, pelo contrário, versículo 6, sejam os vossos pedidos. Olha só, o texto, dependendo da tradução que você estiver utilizando, pode ser súplicas ou petições ou pedidos, mas a ideia é a mesma. A ideia aqui é de uma oração que seja humilde, é uma oração suplicante, é a oração que evoca a imagem de um servo diante do seu Senhor, clamando, suplicando com humildade. Então, como lidar com a aflição? Com oração regular. E essa oração, ela é humilde, é o prostrar-se de um servo diante do seu Senhor, é o prostrar-se da criatura diante do seu Criador, é aquele que reconhece sua finitude, sua pequenez diante da infinitude de Deus e de sua grandeza, de sua majestade. É uma oração humilde, que vai na contramão do que a gente vê em muitos círculos evangélicos, onde há orações que são determinações, onde Deus é colocado na parede, onde de alguma forma parece que Deus está sendo obrigado a fazer algo. Então, longe disso, a oração ela é humilde, a oração ela é suplicante, é esse ato do servo que se coloca diante do seu Senhor, do seu soberano. Então, quando a aflição chega, vá com humildade diante dos pés do Senhor em oração. Essa é a primeira lição. A segunda lição aqui de como é essa oração regular, não somente ela é humilde, mas ela também é abrangente. O texto diz, olha só, não andem ansiosos, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Plenamente. Essa expressão, plenamente conhecidos, dá a ideia
de que Paulo quer que na oração nós coloquemos de maneira plena tudo aquilo que esteja causando ansiedade e aflição à nossa vida e ao nosso coração. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não deixa nada escapar, não deixa nada passar em branco, não se esqueça de nada. Coloque tudo, o que está na sua alma, o que está no seu coração, quais são os sentimentos que têm perturbado a sua mente, quais são as angústias que têm apertado o seu coração, quais são os pensamentos que têm sobrecarregado a sua mente. Coloque tudo em oração. É isso que Paulo está dizendo, que seja plenamente conhecido diante de Deus o seu coração. A oração é um coração que se descortina, que se desvela, que se abre diante de Deus. É como se o nosso coração fosse uma casa e nós fôssemos abrindo todas as portas para que a luz de Deus entrasse por cada cômodo, mesmo aqueles mais escuros. Então, o que a gente faz na aflição? Paulo nos ensina, ore com regularidade. E como é essa oração? Ela é humilde e ela é abrangente. A gente coloca diante de Deus tudo aquilo que está em nosso coração e em nossa alma. Terceira maneira que Paulo qualifica essa oração, não somente ela é abrangente, não somente ela é humilde, mas Paulo também nos ensina aqui, em terceiro lugar, o que está ainda no versículo 6, que essa oração ela é grata. Ele usa a expressão com ações de graças, ações de graças. Em outra carta, na Epístola aos Tessalonicenses, Paulo já havia ensinado que nós devemos em tudo dar graças a Deus. Olha só, o que Paulo está nos ensinando é que no tempo da aflição nós precisamos buscar motivos para dar louvor e glória a Deus. Buscar motivos para agradecer a Deus. Sabe, faça esse exercício na oração. Encontre motivos e razões para agradecer a Deus. Você vai certamente encontrar. As pessoas a quem você ama e que estão ao seu redor, pense na sua vida, na provisão do Senhor, pense na salvação pela graça que nós recebemos, pense nos seus pecados perdoados, pense na cruz de Jesus, onde Ele se entregou por você, tamanho amor jamais visto em toda a história da humanidade. Lembre-se do cuidado amoroso de Deus, lembre-se da presença de Deus, lembre-se de quem você era e quem você é agora, uma vez que foi alcançado pelo braço da misericórdia de Deus. Procure motivos para dar louvor a Deus. Paulo diz, quando você orar no tempo da aflição, faça isso com ações de graça. Um autor chamado Hendrickson diz algo que eu acho muito interessante. Ele diz que a oração sem gratidão é como um pássaro sem asas, não consegue subir até o céu. E é mais ou menos isso, a oração sem gratidão não alcança o céu, porque Deus requer uma oração assim, uma oração que reconheça os seus benefícios, a sua graça, o seu amor na nossa vida, não somente porque Ele espera receber isso, mas porque isso traz alegria e deleite para o nosso coração. Pesquise depois na internet, por exemplo, quais são os ingredientes da felicidade humana. Mesmo pessoas não cristãs e até grupos de cientistas já conseguiram perceber, através de estudos, que a gratidão é um dos ingredientes da felicidade humana. A Bíblia sabe disso há muito tempo. Então, a oração grata é o momento em que você vai enchendo o coração de alegria, de regozijo, de louvor, de gratidão a Deus. E é como se a aflição fosse sendo dirimida, é como se ela fosse uma neblina que fosse dissipada à medida que o nosso coração vai se deleitando na graça de Deus e agradecendo a Ele. Terceiro e último lugar, como que a gente lida com a aflição? Nós lidamos com a aflição controlando a ansiedade. Nós lidamos com a aflição orando com regularidade. E em terceiro lugar, nós lidamos com a aflição desfrutando da paz de Deus. Diz assim, olha só, versículo 7. A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, diz o apóstolo, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. Que extraordinário! O próprio apóstolo Paulo, que estava vivendo em confinamento,
preso, passando por um tempo de aflição, ele fala que mesmo nesse momento, acredite, é possível desfrutar da paz de Deus. Aliás, é sobretudo nesses momentos que nós podemos desfrutar dessa paz. E isso é extraordinário porque o mundo carece de paz. As pessoas andam aflitas, angustiadas, as pessoas andam com o coração inquieto, com o coração se debatendo, sem paz na mente, sem paz no coração. E aqui nós encontramos algo maravilhoso, que na aflição podemos desfrutar de paz. E olha só, assim como o apóstolo Paulo qualificou a oração, ele também qualifica essa paz. Ele classifica essa paz, por assim dizer, de 3 maneiras. Em primeiro lugar, Paulo diz que essa paz, ela é uma paz celestial, ou uma paz divina, se você quiser. Ele diz, no versículo 7, e a paz de Deus. Olha que maravilhoso. Essa paz é a paz de Deus. Não é uma pseudo-paz ou uma paz fraudulenta que é conseguida através da medicação. Não é a paz que você pode conseguir momentaneamente pela segurança econômica, pela estabilidade no seu trabalho. Não é aquela paz momentânea que as pessoas experimentam porque as coisas estão bem. Não, esse tipo de paz é fugidia, esse tipo de paz é transitória, esse tipo de paz se desvanece quando o sofrimento chega, quando a aflição chega, quando o dinheiro acaba, quando o problema se estabelece, quando a família entra em crise, quando a doença se abate na vida. Essa paz que o mundo tem é uma paz muito frágil, porque é uma paz que depende da saúde, depende da estabilidade econômica, depende dos recursos financeiros, depende das circunstâncias favoráveis. Paulo diz, não é essa paz que eu estou falando, é a paz que vem de Deus. Essa paz pode ser vivenciada, mesmo quando a doença chega, mesmo quando você está hospitalizado, mesmo quando o mal se abate, mesmo quando a aflição chega, mesmo quando não há estabilidade financeira, como nós estamos vendo essa crise econômica decorrente da pandemia, mesmo em um cenário tão caótico, tão angustioso, a paz de Deus, diferente de todas as outras realidades que possam ser percebidas de uma paz humana frágil, a paz de Deus, ela é diferente, ela vem dos céus, não é uma paz que se estabelece nas circunstâncias, é uma paz que procede do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que produz essa paz, é o fruto do Espírito. É esse Espírito que habita em nós, que consegue produzir em nós, em nosso coração, uma paz divina, uma paz que nos faz experimentar a quietude da alma, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, essa paz não somente é divina, diz o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, ele nos mostra no versículo 7 que essa paz, além de divina, ela também é inexplicável. Deixa eu te falar porque essa paz é inexplicável, por causa dessa expressão aqui. Paulo diz, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Olha só, tem que ultrapassar mesmo, porque como nós já vimos, a paz que procede de Deus não está firmada nas circunstâncias favoráveis da vida. Essa paz não depende do recurso financeiro, da estabilidade econômica. É uma paz que procede de Deus e que pode ser experimentada em toda e em qualquer circunstância. Literalmente, é uma paz que não pode ser compreendida da perspectiva racional. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não dá para explicar, eu não saberia nem te dizer ou te elucidar quais são os mecanismos psicológicos que se dão para que você consiga experimentar essa quietude na alma. Eu não consigo explicar psicologicamente falando, emocionalmente falando, nem teologicamente falando. É uma paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que transcende a nossa realidade. É a paz de Deus. É a paz que aquele grupo de cristãos, os moravianos, lá na Europa, no século XVI, para o XVII, mais ou menos, experimentava. Conta-se o próprio John Wesley,
conta que em uma tempestade no meio do oceano, todos achavam que o barco ia afundar e esses cristãos chamados moravianos estavam lá em paz. E aí o John Wesley olhou para aqueles cristãos que estavam em paz e: o que está acontecendo? Por que vocês estão nessa paz? O barco está quase afundando. E eles disseram: nós estamos firmes em Deus, nós estamos com Deus, salvos pela graça de Deus, não temos o que temer. É uma paz que excede todo entendimento. Pense nisso. O que o apóstolo Paulo está nos encorajando a fazer aqui é, no tempo da aflição, desfrutar de uma paz que é inexplicável, de uma paz que é divina e, em terceiro lugar, de uma paz que é protetora. Por que protetora? Veja só o que o apóstolo continua dizendo. E a paz de Deus, versículo 7, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, guardará. Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. Essa palavra guardar, no original grego, significa literalmente montar guarda. É uma palavra de uso militar. Então, Paulo está escrevendo a carta para os cristãos que moravam nessa pequena colônia romana, esse vilarejo, essa cidade pequena romana, e esses cristãos estavam acostumados a ver os soldados romanos montarem guarda na cidade. E Paulo diz: olha, a paz de Deus que nós experimentamos, ela é como esses soldados, ela monta guarda, ela nos protege. Quando a aflição, a ansiedade, a angústia quer invadir a nossa alma, quer assaltar o nosso coração, a paz monta guarda, ela protege, ela nos livra de sermos esmagados pelo peso da aflição, pelo peso da ansiedade. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu essas páginas, ele estava preso a um soldado romano e esse soldado romano estava montando guarda. Então, quem sabe o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, não deu uma olhadela aqui para esse soldado e pensou: olha, da mesma maneira como esse soldado está aqui me guardando, montando guarda, ele está me vigiando, assim também, quando nós conhecemos a Cristo, nós experimentamos uma paz tão extraordinária que ela começa a controlar, proteger, guardar o nosso coração e a nossa mente, para que nós não sejamos esmagados, assaltados e invadidos com força cruel e violenta da ansiedade, da angústia, da aflição. Confie nisso e desfrute dessa paz que guarda os seus pensamentos e o seu coração. Se você está se sentindo aflito, angustiado, angustiada, preocupado, preocupada, desfrute dessa paz hoje, desfrute dessa paz agora. Essa paz está montando guarda no seu coração, na sua mente, para proteger o seu interior de ser invadido e de ser esmagado pelo peso da ansiedade. Eu quero concluir essa reflexão de duas maneiras. Primeiro, relembrando o que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus e então, em segundo lugar, trazendo uma pequena ilustração. Então, relembrando o que nós vimos aqui na Palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava passando por um momento difícil, de confinamento, estava preso, uma aflição muito difícil, aguardando o seu julgamento. E ele nos ensinou, então, a Palavra de Deus que ele escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Essa palavra nos ensinou que nós lidamos com a aflição controlando a ansiedade, em primeiro lugar, orando com regularidade, em segundo lugar, e desfrutando da paz de Deus, em terceiro lugar. E eu quero então, pensando exatamente nessa paz protetora de Deus, trazer aqui essa ilustração bem conhecida. Conta-se que houve, em certo momento, um concurso de pintores. Qual era o tema que os pintores deveriam criar em suas telas? Eles deveriam criar um quadro que representasse melhor o que significa a paz. É uma ilustração bem conhecida. Os pintores se colocaram então
a fazer os seus quadros, as suas telas, e então 2 quadros ficaram por último, para que o jurado conseguisse decidir entre um e o outro qual seria o ganhador. Um quadro havia sido exposto ou desenhado, pintado, pastos bem verdejantes, uma água serena de um lago, com um céu bem claro, com nuvens como que se fossem algodão. E certamente todos que olhavam para esse quadro pensavam, tá aí, representa muito bem o que é a paz, um lugar idílico, um cenário prazeroso. Tinha o outro quadro, que era o oposto disso, mostrava uma tormenta, um céu escuro e amedrontador, uma chuva torrente e feroz, as águas sendo açoitadas violentamente por ventos intempestuosos, um penhasco, um rochedo, um lugar escuro, lúgubre. E de repente, no meio disso tudo, em um penhasco, o pintor havia colocado ali um pequeno galho que saía dessas pedras e nesse galho um ninho onde havia um pássaro com os seus filhotes. Esse quadro ganhou o prêmio e a explicação foi muito simples, é que paz não significa ausência de ventos fortes e de tempestades. Paz significa um estado de quietude, um estado de sossego na alma que pode ser experimentado mesmo quando o céu é amedrontador, mesmo quando as chuvas são torrenciais, mesmo quando as ondas estão açoitadas por um vento forte. A paz não significa que a gente vá viver sem tempestades, aflições e circunstâncias difíceis na vida. A paz significa que mesmo nestas situações, o nosso coração encontrará descanso, repouso e quietude, porque Deus nos fará desfrutar de sua presença nesses momentos. E eu queria que você cresce nisso de todo o seu coração, para enfrentar a aflição dessa maneira, controlando a sua ansiedade, orando com regularidade e então desfrutando da paz de Deus. Eu quero te convidar então para essa oração. Eu quero te encorajar agora em oração a se juntar a mim e colocar diante do nosso Deus tudo aquilo que tem causado aflição, preocupação, angústia e que nesse momento você pudesse experimentar a paz de Deus, você pudesse experimentar esse conforto, esse consolo espiritual. Se una a mim em oração, feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, nós queremos concluir essa reflexão da Tua Palavra, encorajados por ela, para que experimentemos juntos esse deleite espiritual da paz que ultrapassa todo entendimento, que o nosso coração encontre descanso, quietude, que o nosso coração angustiado, aflito, ansioso, possa descansar em Ti, possa agora encontrar a quietude da alma. Nos ajude a experimentar isso em Tua presença agora. Eu oro por todos aqueles que estão conectados conosco. Tantas circunstâncias difíceis que se abatem sobre nós. Então, algumas pessoas já estão vivendo momentos difíceis em decorrência da pandemia, a falta de emprego, a crise econômica, a doença que se abate, a internação, pessoas que conhecem e que amam, que também estão doentes, hospitalizadas, enfim, circunstâncias adversas e muitas são elas que agora se abatem sobre a nossa vida. Mas mesmo nessas circunstâncias, nós podemos experimentar o seu cuidado amoroso, a sua mão forte, a sua presença, a sua bênção sobre nós. Eu quero pedir a sua graça sobre todos aqueles que estão conosco agora, conectados. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê a eles a sua graça, que o Senhor estenda as suas mãos para trazer conforto, consolo, que haja paz para o coração aflito, que haja alegria para a alma que esteja agora triste, que haja consolo
para o coração desassossegado, que haja agora força para quem está se sentindo sem força, enfraquecido, que haja também ânimo para o desanimado, que a Tua graça visite e se derrame sobre os corações agora, nosso Pai. É a nossa oração no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Não há poder maior que o de Jesus. Acima de tudo que existe, Ele está. Maior que tudo que se pode conhecer. Sobre tudo soberano é. Não há um rei igual ao nosso rei. As suas maravilhas incontáveis são maior do que riquezas ou tesouro e bens. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar, não desistiu o meu Senhor. Não há poder maior que o de Jesus. Acima de tudo que existe, Ele está. Maior que tudo que se pode conhecer. Sobre tudo soberano é. Não há um rei igual ao nosso rei. As suas maravilhas incontáveis são maior do que riquezas ou tesouro e bens. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar, não desistiu o meu Senhor. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar, não desistiu o meu Senhor. Sua vida deu em meu lugar, não desistiu o meu Senhor. Meu querido irmão, irmã, a todos os que estão conosco agora nesse momento, sinta-se desafiado a refletir ainda mais nessa palavra durante essa semana e a praticar
a oração com regularidade, para que o deleite da paz de Deus possa ser algo vivenciado por todos nós. Nós vamos agora para um momento que nós sempre reservamos após a nossa reflexão da Palavra de Deus, que é o momento da contribuição cristã. Desde o primeiro século, o Novo Testamento já nos ensina isso, os cristãos sempre contribuíam financeiramente para a causa do reino de Deus. E nós acreditamos que, como cristãos, precisamos continuar obedecendo a palavra de Deus e precisamos investir no reino de Deus, contribuindo financeiramente para que o reino cada vez mais alcance pessoas, homens e mulheres, que abençoe vidas. Então eu quero te encorajar agora para que você faça a sua contribuição cristã. Os dados bancários da igreja estão aparecendo aí na sua tela, então você pode fazer a sua transferência, tem um QR Code que você pode, através desse QR Code, ser conduzido a uma plataforma segura, onde você também poderá fazer a sua contribuição cristã. Então eu te encorajo agora, com generosidade, com sabedoria, olhando para as suas condições, mas fazendo com generosidade e alegria a sua oferta ao Senhor ou o seu dízimo. Deus certamente está te abençoando e vai continuar abençoando a sua vida. Eu quero orar por isso, para que isso seja uma realidade cada vez maior na sua vida. Mais uma vez em oração, feche seus olhos, fale com Deus agora nesse momento e enquanto você decide como será a sua contribuição cristã. Meu Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós agora nos dirigimos a Ti em oração. Nesse momento, especialmente por causa da contribuição cristã, aqueles que devolverão seu dízimo, aqueles que ofertarão. Eu quero pedir a bênção do Senhor para que cada vida, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada cristão seja abençoado por Ti, abençoado. Que eles possam experimentar a provisão do Senhor na casa deles, no lar deles, a angústia que possa estar no coração por causa da instabilidade econômica, por causa da crise financeira que já se estabelece no nosso país. Que o Senhor venha com a sua mão trazer consolo, paz, trazer sossego para essa alma, que a presença do Senhor seja manifesta na vida de cada pessoa agora, nesse momento, para que eles percebam a tua mão a guiá-los, para que eles percebam que o Senhor está com eles, que o Senhor não os desampara. Então os ajude, que o Senhor possa suprir as suas necessidades e abençoar cada vez mais cada um deles, para que generosamente também possam contribuir para o teu reino, para que ele cresça nesse mundo, alcance corações e que muita gente conheça o seu amor, a sua graça e o seu evangelho. É assim que nós oramos, nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Estamos chegando ao fim desse tempo de celebração a Deus, esse momento que nós dedicamos aqui o nosso coração, a nossa mente, para cantar louvores, para refletir na palavra de Deus, fazer a nossa contribuição cristã, orar juntos. Então, essa transmissão acaba, mas o nosso culto diário, ele continua. Então, pratique a palavra de Deus, fique firme em Deus, Ele está do seu lado, não fique desanimado e coloque diante dele tudo aquilo que te causa aflição em oração. Deus há de abençoar a sua vida. Estamos com saudade de todos, nós não vemos a hora de acabar toda essa situação tão difícil, para que possamos nos reencontrar de novo e então nos abraçar. Vamos esperar por esse momento, vamos orar para que esse momento chegue, que Deus abençoe nosso povo, nossa nação, a nossa cidade e que toda essa circunstância difícil passe logo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.